Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Vamos relembrar uma série de reflexões sobre a vida de Abigail, que diz respeito ao nosso caráter. Qual o seu caráter está sendo revelado no meio de uma crise, no meio de uma situação, de uma circunstância? Nós precisamos nos fazer essa pergunta para saber o que ainda precisa ser transformado. Fique conosco nos próximos minutos e nos próximos dias sobre a reflexão da vida de Abigail. Nos momentos de crises, nosso caráter se revela. Por quê? Porque somos moldadas diariamente, somos moldadas como quando nos dispusemos a ser transformadas pela palavra do Senhor. E essas mudanças, essas transformações podem ser em qualquer momento da nossa vida, seja em momentos de crises ou em momentos em que a nossa vida está tranquila. O importante é pensar que eu preciso ser transformada diariamente. Por isso que nos momentos de crise, o meu caráter que já foi transformado pela palavra do Senhor, já foi transformado por aquilo que Deus já tem ensinado ao seu coração, ele se revelará. Se você ainda não aprendeu algo, se você ainda precisa ser transformado em alguma característica do seu ser, na crise, essa característica pode aparecer de forma impulsiva, ou seja, você vai reagir a partir de algo que aconteceu. E a partir desta reação é que você começa a identificar que precisa ser transformada naquela área. Se já foi transformada, o seu caráter positivo, um caráter que edifica a vida de alguém, também aparecerá. Por quê? O que é caráter? Eu anotei o conceito aqui e quero ler com você. É um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral. Então, o que te faz agir e reagir naturalmente a partir de uma situação é o seu caráter identificado, revelado. E como que está o seu caráter no meio da crise? E é a partir dessas reflexões que vamos desenvolver nos próximos dias com a vida de Abigail, uma mulher descrita na Bíblia, vai nos ensinar como devemos agir no meio de uma crise. E Abigail, cujo o seu nome, que tem o significado de alegria de meu pai ou o meu pai é alegre, e naquela época o significado do nome era algo muito importante. Então provavelmente houve uma alegria no nascimento desta mulher e que seria destaque para o nosso ensinamento no meio de uma crise. E essa mulher vivia numa situação de crise. Vou ler com você aqui em 1 Samuel, no capítulo 25, que conta um pouco do contexto que Abigail vivia na época. Diz assim: E faleceu Samuel. Samuel era um profeta, cuja mãe era Ana, e que entregou Samuel para os serviços a Deus. E continua aqui neste primeiro versículo do capítulo 25 de 1 Samuel. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Abigail estava inserida nesse contexto da morte de Samuel, a morte de um profeta, de um homem escolhido por Deus para servir de voz de Deus àquele povo. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Esta mulher Abigail, casada com este homem Nabal, vivia uma situação financeira tranquila, mas por outro lado, este homem Nabal não era um homem tranquilo. Descreve a palavra de Deus que ele era um homem duro e maligno em suas obras, em suas ações. E no decorrer dos versículos, Davi ouve que este homem Nabal tosqueava suas ovelhas e pede para que os seus moços, seus servos, fossem até Nabal para pedir algo a Nabal.
E no versículo 10 diz assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e cada um foge ao seu senhor. Então Nabal ignorou o pedido que Davi tinha feito a ele. E continua no versículo 11 e 12. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homem que não sei de onde vem? Versículo 12. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Anunciaram tudo que Nabal tinha dito, ou seja, tudo que Nabal tinha ignorado em relação ao pedido de Davi, um homem já ungido a rei, conhecido naquela época. E no versículo 13, na parte A, diz assim: Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. Davi, impressionado com a resposta de Nabal, pede que os seus criados, seus soldados, seus servos, cinge com a espada. Consequência, uma luta aconteceria nos próximos dias, algo devastador para a família de Nabal, a partir da ignorância de Nabal quanto ao pedido que Davi tinha feito. Este era o contexto que Abigail vivia naquela época. E é neste momento de crise, é neste momento de conflito, qual foi a reação desta mulher? O que apareceu de caráter desta mulher no meio de uma crise? No meio da crise que você já viveu um dia ou que você vive hoje, qual é o caráter que revelará quem você é no meio de uma situação de conflito? E estes conflitos você pode estender ao seu relacionamento com o seu cônjuge, sendo o seu cônjuge um homem que pode gerar uma crise. Qual é a sua reação em relação a esta crise? Esta crise pode estar instalada entre o seu relacionamento com os seus filhos, de algo que os seus filhos podem ter feito e que você precisa reagir de uma forma onde o seu caráter de Jesus Cristo deve ser revelado, e não o caráter de uma mulher rixosa, por exemplo, sem sabedoria para lidar com uma situação. As crises podem acontecer no seu lar, no seu trabalho, na comunidade da qual você é inserida hoje, num grupo de rede social, que é muito comum as pessoas se encherem de uma coragem para escrever algo que atacará o outro. E a partir daí pode ser gerada uma crise, e uma crise também pode surgir a partir de você. Você mesma pode viver uma crise em seu coração, em seus pensamentos a respeito de algo. E qual é a reação que você terá da crise que está em seu coração? Se você é uma mulher disposta a ser transformada diariamente, se encher do caráter de Jesus Cristo, de uma mulher amorosa, uma mulher mansa, paciente, cheia de fé, de sabedoria, de longanimidade, uma mulher que primeiro olha para a situação, verifica o que está acontecendo para ouvir a voz de Deus, a direção de Deus para esta situação. Você é uma mulher que reage como Abigail reagia, porque Abigail, no versículo 3, é descrita como uma mulher de bom entendimento e formosa. Se você é uma mulher de bom entendimento sobre uma situação, sobre como reagir a partir de algo, você é uma mulher que esperará o preparar de Deus para uma situação. Essa primeira atitude de Abigail, esposa fiel a este homem, mas que espera, diante de uma situação de conflito, o preparar de Deus, como Deus trará para você uma situação. Agora, se você é uma mulher que não tem passado por transformações diárias em relação ao que Jesus Cristo, ao que Deus deseja que você seja, aprenda com esta mulher, para que na crise que você vive ou nas próximas crises que você pode viver, seja revelada como uma mulher de bom entendimento e não uma mulher que coloca mais fogo ainda em uma situação. E no versículo 14 diz assim: Porém, um dentre os jovens
o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons e nunca fomos agravados dele, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro ao redor nos serviam, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Eles entendiam que não poderiam chegar até Nabal para dar esta notícia, e Deus preparou de um dos jovens para procurar então a Abigail, uma mulher de bom entendimento, uma mulher formosa, expondo uma situação que geraria um conflito de sangue. Mas Deus preparou um jovem para falar com ela e não diretamente com Nabal, porque sabia que se falasse com Nabal, um homem descrito na palavra como um homem duro e maligno em suas obras, a destruição chegaria na casa de Abigail. Mas Deus, que é Deus e que conhece o teu coração e que sabe que você está disposta a ter um bom caráter revelado no meio das crises, Deus enviará o seu socorro através de uma pessoa para procurar a você, para que você seja um instrumento de apaziguar uma situação de crise. Continue conosco nas próximas publicações sobre este assunto. Como Abigail, nos próximos versículos, nos contará como reagiu em relação à crise que estava instalada na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.